Pode sentar, irmãos. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Bom é estar na casa do Senhor, não é? Como eu sempre digo, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Glória a Jesus. Independente de qualquer sentimento humano, independente que meu braço arrepie, meu cabelo arrepie, independente de qualquer coisa, Ele está aqui pronto. Sabe? Não fica triste. Se caso você fala, ai meu Deus, o que é sentir Deus? Como que eu sinto Deus? Está todo mundo sentindo Deus, eu não estou sentindo nada. Eu estou sentindo fome, estou sentindo frio. Mas o que é sentir Deus? Gente, é só crer que Ele está aqui. É fé, é fé, é fé, é fé. Se você crê, Ele está. E se você não crê, Ele está também. E Ele não entrou aqui quando essa igreja estava vazia. Ele entrou com a primeira pessoa que entrou aqui. Então, quando a primeira pessoa chegou nessa casa de oração e colocou o pé para dentro dessa porta, ele entrou junto com essa pessoa. Ele não fica nesse templo vazio, mas aonde entra um filho dele, ele entra junto. Por quê? Porque nós somos templo dele. Então, eu louvo ao Senhor porque eu sei que Ele está aqui. E quando nós formos embora, quando essas portas se fecharem, quando apagarem a luz do templo, Ele não vai ficar aqui. Ele vai com você para sua casa. Ele te acompanha todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. E o que nós viemos fazer aqui? Buscá-lo. Pedir força para Ele. Entregarmos nossas necessidades na mão dEle. Buscarmos reforço do céu para suportar os dias difíceis. Pedir direção para Ele, para dar os passos certos. Sabe? É isso que nós viemos aqui, buscá-lo. Precisamos dEle todo o tempo, toda hora, todo segundo. Não dá para ficar sem Ele. Nem um minuto sequer. Não dá, não dá. Então, é essa a razão maior de estarmos aqui, irmã Maria. É buscar dEle tudo aquilo que só Ele pode nos dar. Tem coisas que o irmão pode te dar. O marido pode te dar. A empresa pode te dar. O amigo pode te dar. Mas tem coisas que só Deus pode te dar. E essas coisas invisíveis, sobrenaturais, que vêm do alto para nós. É essas coisas que nós estamos aqui buscando nessa noite. E as demais, irmã Elizabeth, ele vai acrescentar. Não se preocupe com a casa, com o carro, com o filho, com o problema, com a conta. Não se preocupe. Busque ao Senhor o reino dele, a sua justiça, porque as demais coisas Ele vai fazer no tempo e na hora certa. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradeço o pastor Milton pelo convite. Estar na casa do Senhor é um privilégio. Não é um encontro, não é. É privilégio. É ver Deus te conduzir e te colocar na presença dEle, sabe? Então, eu louvo ao Senhor, agradeço a Deus pela vida desta igreja, agradeço a Deus pela vida dos meus pastores, porque nós sabemos que essa liberdade que nós temos de servir ao Senhor parte deles também. Que Deus abençoe a nossa igreja, os nossos irmãos, os pastores que estão na minha retaguarda. Parece que só porque eu vim hoje, encheu isso aqui, gente. Eu ia falar até para o Milton, deixa o povo pregar, porque eu também quero receber, mas seria uma covardia da minha parte, né? Não vou fazer isso, não. Deus não nos chamou para ser covardes. E covarde não é aquele que não tem medo, não. Covarde é aquele que, com medo de tudo, faz aquilo que tem que ser feito.
Não é verdade? Então, abra sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Eu estava em casa pensando, e pensei, e orei, e falei para Jesus assim, Jesus, conhecer textos, muita gente conhece, Senhor. E a tua palavra ela é tão intensa, tão profunda. Nossa corda é tão curta, o poço é tão fundo. Mas tem um povo que vai estar lá essa noite, inclusive eu, Senhor. E eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir. Eu necessito de sair daquele culto alimentado, Senhor. E eu sei que o Senhor está dando alimento para nós desde o primeiro louvor. Não é agora que o Senhor vai falar. Ele já vem falando desde o primeiro hino da harpa que a Nalva cantou. Desde a primeira oração que foi feita para abrir esse trabalho. Mas o Senhor tem algo para nós. Eu sei que o tempo é corrido, não tem problema. Não é a quantidade de tempo que se prega que faz com que a mão de Deus se mova. É a tua fé em crer no poder da palavra. Creia. Se falar 5 minutos, creia. Quem não crê na palavra, não crê em profeta. Tem tanta gente falando, eu preciso ouvir Deus. Abra sua Bíblia na sua casa que você vai ouvi-lo. A palavra de Deus é o verbo vivo, ela tem poder, gente. Tem tanta gente ficando fraca porque não está comendo. Aquilo que a gente mais alimenta fica mais forte. Se você alimenta mais a carne fica forte. Se você alimenta o espírito fica forte. Com o que eu alimento o meu espírito? Com a palavra. Então, Deus tem palavra para nós aqui nessa noite. Deus tem graça para nós aqui nessa noite. Deus tem fortalecimento para nós nessa noite. Deus tem direcionamento para nós nessa noite. Deus tem tudo que a gente precisa. Capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. A bodas em Caná. É essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu sei que Deus tem algo muito, muito lindo para nós. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Caná da Galileia era uma vila, viu, irmãos? Uma vila lá na região da Galileia. Mais ou menos 10 a 12 quilômetros do norte de Nazaré. Era uma vila que não tinha muita aparência, não era muito grande, não, essa vila. Mas o Senhor tinha algo especial naquele lugar, para um povo humilde, uma surpresa muito grande. E foram também convidados Jesus, e estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus estava. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aqui não estavam os 12, estavam alguns. Mas os que já tinham sido comissionados estavam junto com ele, foram para a festa. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Não tem vinho? Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Olha só. De 80 a 120 litros de água. Então, se somar 6 talhas aqui, eram mais de 600 litros de vinho, e do bom. Presta atenção. Disse-lhe Jesus, enchei essas talhas de água. Mas enchi elas até em cima, e eles encheram. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala, e o levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos recém-comissionados creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram não muitos dias. Bom,
Irmãos, nós estamos falando do quarto evangelho do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, nós chamamos eles de sinóticos, porque eles compartilham assuntos em comum. Muitos milagres, muitas parábolas que encontra em Mateus, você vai encontrar em Lucas, você vai encontrar em Marcos e vice-versa. Mas João é um evangelho diferenciado. Porque enquanto os 3 primeiros evangelhos vão falar da vida de Jesus, do andar do Senhor, das parábolas, dos ensinos do Senhor, o evangelho de João vem falar da pessoa de Deus, da divindade em Cristo, ou seja, daquele menino que nasceu do ventre de uma moça, que não foi recebido como Messias, porque era impossível para um judeu conseguir crer que o líder espiritual deles ia vir do ventre de uma mulher que nem se sabiam explicar a sua gestação. Como crer que aquele menino que foi colocado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria era filho de Deus? Tinha que crer, tinha que ter fé em Cristo para crer. Então, o evangelho de João, ele é um evangelho que vai falar da divindade, da pessoalidade de Jesus Cristo. Ele vem trazer lições que é para provar, para mostrar que ele não fazia milagres por fazer. Nenhum milagre de Jesus foi feito porque ele tinha poderes extraordinários. Os milagres do Senhor Jesus sempre tinham propósitos divinos. Revelar a divindade na terra. Mostrar que ele era o Filho de Deus. Que o que ele fazia pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqui começa o início do ministério do Senhor. Ele foi menino, foi bebê, como qualquer bebê. Sofreu muito. Maria teve todos os seus projetos mudados. Uma menina que teve que mudar a sua agenda muito nova. Porque quando ela gesta do Filho de Deus, as provas começaram. E aqui vem uma doutrina muito forte e poderosa para nós, que servir a Deus não te isenta de sofrimento. Quanto mais fiel você quer ser ao Senhor, mais o cão se levanta contra a sua vida. Mas quanto mais o cão se levanta contra a sua vida, mais Deus te reveste de graça, mais o Espírito Santo te sustenta. Então não tenha medo das perseguições, não tenha medo dos desafios, porque à medida que os desafios vêm, que as lutas se levantam, à medida que você busca mais ao Senhor, à medida que você quer ser mais fiel a Deus, a graça do Senhor também é maior. Ele não vai te deixar sozinho. Se você entrar no fogo, ele entra no fogo com você. Se você passa pelo meio dos mares, ele vai lá e passa com você. Nem sempre Deus te livra da luta, Deus te livra da dor, Deus te livra do luto, nem sempre Deus te livra das perdas, nem sempre Deus te livra das perseguições, mas em todas essas situações, Ele está presente. Se não fosse assim, você não estaria aqui. Ninguém está aqui por força própria. Ninguém é tão bom, tão fiel, tão crente, tão poderoso para crer em Deus se essa fé não vir do céu. Nenhum humano tem fé em si próprio para crer no sobrenatural. Até a fé para aceitar Jesus como seu Salvador não vem de você, vem do Senhor. Então nós temos certeza absoluta que aqueles sinais, aqueles milagres que o Senhor realizava, João chama de sinais. O sinal, ele aponta para alguma coisa que não é propriamente sua. Se você está numa rodovia, e lá na rodovia aparece uma placa, escrito que logo a 100 metros vai ter um posto de combustível, você não chega na placa e fala para a placa assim, por favor, encha meu tanque. Você fala? Não. A placa, ela é um sinal indicador que lá na frente vai ter um posto de combustível, sim ou não? Os sinais indicavam que aquilo que ele ia fazer, aquilo que ele fazia, não era dele, era para revelar Cristo, Senhor. Então, quando ele realiza o milagre, ele realiza para mostrar a divindade dele, porque era a dificuldade dos judeus crer, era isso. Começa o menino, nasce normal, cresce normal, aos 12 anos desaparece a história de Cristo. Ninguém vê mais falar de Jesus na Bíblia, depois dos 12 anos. Mas lá com 30 ele aparece para começar o seu ministério. É batizado por João. A voz do céu brada e fala, olha, esse aqui é o meu filho em quem eu tenho prazer.
E aqui se fortifica a doutrina da Trindade. E aí a pomba desce, o pombo como símbolo do Espírito Santo sobre ele. E o Senhor a voz brada, Cristo é batizado por João. E o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba se manifesta. E ali nós vemos a ação da Trindade divina naquele momento tão especial. A partir dali começa o ministério de Jesus, que durou só 3 anos e meio. Então ninguém conhecia ele como filho de Deus. Quem sabia que ele era o filho de Deus era Maria e José, sim ou não? Sabiam, eles sabiam. José tinha certeza, mesmo que duvidou no começo, porque não é fácil mesmo. E Maria tinha certeza que ele era o filho de Deus. Então, após batizado, ele é convidado. Maria é convidada. A Bíblia não fala, mas a história deixa para a gente a impressão de que aquela família do casamento tinha alguma relação com Maria. Provavelmente, ou um amigo muito íntimo, ou parentes de Maria. O certo é que Maria vai para esse casamento e ali vai realizar, da parte de Deus, o primeiro milagre. Como sinal de que Cristo era o Filho de Deus. Mas, irmã Elizabeth, onde a senhora quer chegar com esse texto? Eu quero chegar, e quero que você compreenda, que Deus usa meios, métodos, para realizar milagres que confundem o homem. A humildade de Jesus é tão grande que ele não quis fazer um momento de aparecimento ali. Era o primeiro milagre dele. Ele poderia, quando acabou o vinho, ele poderia ter chamado todo mundo lá na frente e falado assim, gente, traz a água aqui que agora eu vou mostrar o meu poder. Não podia? Mas ele não tinha essa ambição, como muitos com muito pouco querem ter. O pouco que tem, acham que o pouco que tem é dele. Tudo que você tem é de Deus. Se você canta bonito, é Deus que te dá a voz. Porque se vir um câncer na nossa garganta, a gente não canta. Não é assim? Se você prega e Deus fala, é Deus. A palavra é dele, o povo é dele, a glória é dele, a honra é dele, a ação é dele. Nós só somos o quê? Canal, só. E olha lá, muito pouco ainda. É. Então, quando ele inicia o seu ministério, esse é o primeiro milagre que acontece. Mas, no casamento, acontece algo muito triste. Um casamento judaico demorava de 3 a 7 dias. Nós não sabemos quando que Jesus, Maria e os discípulos que estavam com ele chegaram. Eu acredito que era mais do meio para frente. Porque ele chegou perto da hora do vinho acabar. E o recado foi esse. Nossa, mas as pessoas põem um vinho bom sempre no começo e no final põem um vinho. Você está fazendo o contrário, no final da festa está trazendo o vinho melhor, então a festa já estava caminhando para o fim, a hora que eles estavam lá. Quantos dias eles estavam ali, Maria? Não dá para saber. Só sei de uma coisa, que quando o vinho acaba, a preocupação era muito grande, porque os organizadores da festa, o dono da festa, passaria a maior vergonha se os convidados não tivessem vinho até o final, porque o vinho era, na cultura judaica, a bebida mais privilegiada daqueles dias. Não era só o símbolo da alegria, era na cultura deles. É como fazer uma festa muito grande e não ter nada para beber. Já pensou a gente fazer uma festa com salgadinho, com tudo que tem direito, bolo, e não ter nada para beber? Não sei se na sua casa é a Coca-Cola, se na outra é o suco de uva, eu não sei. Eu sei que acabou. E além de ser uma bebida que fazia parte da festa, fazia parte da cultura deles. Mas acaba a alegria. Alguma coisa na festa deu errado. Será que convidaram muita gente ou teve muitos penetras? Não dá para saber. Mas tinha alguém especial na festa. Sempre vai ter festa na tua história. Tem alguém especial dentro da tua história. Eu não estou falando dentro da tua casa, parede, é da tua vida. Sempre vai ter um momento que Deus vai se levantar ao seu favor. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Aqui era para provar para todos. Provar não, para mostrar para todos. Para que todos conhecessem que o Deus, a divindade, estava na vida de Cristo. Porque até então, ele era o filho do carpinteiro, que acabou de ser batizado. Mas Deus Pai cria aquele momento para o Deus Filho se manifestar como Filho de Deus. Justamente no momento difícil, quando o vinho acaba.
E quando o vinho acaba, por isso que a gente tem a impressão de que naquela casa, pastor Milton, alguém lá ou era parente ou muito amigo de Maria, porque Maria se preocupa. Sabe quando tem alguém da tua casa que está fazendo alguma coisa que vai dar errado e você quer ajudar? Não era dela, da alçada dela, se preocupar se o vinho acabou. A festa não era dela. Então, a impressão que dá é que alguém da família estava realizando a festa e ela sabia que ia ser frustrante o final. E ela foi procurar quem? O filho. Por quê? Porque naquele momento ela já sabia que o filho dela era o filho de Deus. Era o filho de Deus. E ela chega para ele e fala de uma forma assim, olha, não tem vinho. Não tem vinho? Ele responde assim, mulher, tem tanta gente que interpreta como se Jesus fosse mal educado, grosso, chamou a mãe dele de mulher. Mulher era uma fala normal daqueles dias. Lembra da mulher samaritana? Quando o Senhor se refere a ela, da mulher cananeia, mulher, grande é a tua fé, não é assim? Era um termo muito usado, mas não era um termo que trazia um desrespeito à mãe dele. É nós que somos brasileiros que gostamos de interpretar as coisas do nosso jeito. Eu acho que alguém fala assim, mulher, para a mulher dele, e acha que Jesus falou, mulher, para a mãe dele. Ele não falou, ele só falou assim, mulher. Mulher era um termo conhecido da época, não era nada arrogante, não era nada desrespeitoso. E aí ele fala assim, mulher, ele está dizendo, mãe, não é chegada a minha hora. Não adianta forçar, mãe, a barra, porque não chegou a minha hora. Quando ele fala isso para ela pegou no ar. Tem milagre aqui. Vai ter milagre aqui. Se você pegar, você já está entendendo. Tem milagre aqui. Na hora, pastor Milton, ela entendeu que o que ela faz em seguida? Ela já vai direto e dá uma ordem para alguém lá. Fala, mãe, é como se ele tivesse falado isso, mãe, que tenho eu contigo? Está dizendo assim, mãe, não é a hora ainda, mãe. Mas tem uma coisa, mãe. Vai chegar a hora. Ou seja, mãe, não é a minha hora. Ela pegou no ar, a mãe é ligeira. A mãe foi esperta. Ela sabia o filho que ela tinha. Bom, se não é chegada a minha hora, vai chegar. E é hoje, porque o vinho acabou agora. Ela automaticamente, sem pestanejar, sem se assustar, vai lá e chega para os empregados e fala assim, é o seguinte, Jesus mandou ela falar isso no texto? Não. Faz tudo do jeitinho que ele te disser. Ele vai falar alguma coisa para vocês. E o que ele falar, faz do jeitinho que ele disser. Creia no poder da palavra de Cristo. Creia. Nós precisamos crer mais, irmãos. Confiar mais. Confiar é mais que crer. Crer até o diabo crer. Você crê? Se eu chegar para uma amiga minha e falar assim, você crê que eu pulo de paraquedas? Eu creio. Você confia de pular comigo? Estou fora. Porque confiar é mais do que crer. O Senhor te convida a confiar. Se você crê que Ele existe, se você crê que Ele pode, se você crê que Ele é capaz, confia, confia, confia. Não sei quando, não sei a hora, não sei o momento, mas que o Senhor peleja por você, peleja. Que a resposta vai vir, vai. Não sei se é do teu agrado ou não, mas se for a vontade de Deus, pode ter certeza que é a melhor. Tá. Bom. Então fala com ela. Ele vai falar alguma coisa para vocês. Fazem do jeitinho que ele disser, tá bom? Tá bom. Tá bom. Estavam ali 6 talhas. Talhas de purificação. Talhas que os judeus usavam para se lavar. Principalmente quando eles se sentiam impuros. Você entende? Tocou em alguma coisa. Tá? Então, antes de entrar num recinto, lava as mãos na talha, tira lá a água. Certo? Talhas de pedra. De 80 a 120 litros cada talha. Talhas vazias. Já tinham se lavado o que tinha de lavar. O Senhor pega e fala assim, olha, é o seguinte. Estavam ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Cada uma cabia 2 ou 3 metretas.
Vamos arredondar aqui para 600 litros a 6 talhas, tá? Disse-lhe Jesus, Maria falou lá, ele vai falar alguma coisa. Aí Jesus chega para o servente e fala assim, enche de água essas talhas, e encheram até em cima. Com certeza ali não tinha torneira, alguém foi no poço buscar essa água. Dá trabalho, viu, gente? Dá trabalho. Tomar posse de vitória dá trabalho. Confiar e esperar dá trabalho. Ficar firme na posição dá trabalho. Dá trabalho. Tem gente que quer tudo caindo do céu. Deus fala hoje, Ele quer que aconteça daqui 5 minutos. Tem coisa que dá trabalho. Tem que ir para a oração, tem que ir para o jejum. Tem que renunciar ao eu. Tem que ir para a Bíblia. Tem coisas que funcionam assim. E eles vão encher essas talhas. Pensa, 600 litros d'água. Com certeza. Não existia torneira naquela época, então vai para o poço. Tira e enche. Meu Deus do céu. E para carregar essas pedras, essas talhas de pedras, com 100 litros de água. Deus usa o improvável. Através de Cristo, nesse milagre, nesse sinal, é o improvável que vai acontecer. Não se usa talha para encher. Não tinha os odres de vinho que estavam vazios. Por que não pegou os odres? Enche todos aí. Enche todos esses... Como que chama aqueles negócios que eles põem? Isso. Enche de água. Ou será que era outro vaso? Só sei que não era aquele vaso. Os da purificação não era para pôr vinho. Mas o Senhor trabalha do jeito que Ele quer. Ele usa o que Ele quer. Na hora que Ele quer. Os discípulos estão ali, o povo está ali, os convidados estão ali. Jesus não faz questão de se aparecer, não faz questão de fazer mágica. Não, Ele não é mágico, ele não era feiticeiro. Ele era o Filho de Deus, que tudo que fazia para a glória de Deus. Trouxeram as talhas cheias? Trouxeram. Tá, e agora? Leva para o mestre-sala. Que hora que a água se transformou em vinho? Ninguém sabe. Se foi na hora que foi colocada na talha, se foi na hora que eles tiraram e foram levadas, ou se eles levaram água e quando eles foram pôr na boca era vinho. Não interessa o como foi, como deixou de ser. Não tem teologia que explique isso. Uma coisa eu sei, era água e se transformou em vinho. Porque Deus, quando quer fazer, Ele usa do sobrenatural. Não tem resposta na ciência. Ninguém conseguiria transformar água em vinho. Não. Consegue transformar água em que suco? Em suco de laranja, suco de qualquer coisa. Mas água em vinho? Não. Mas o Senhor é especialista em fazer aquilo que ninguém pode fazer. E para que ali fosse conhecido que Ele era o Filho de Deus, Ele faz justamente aquilo que ninguém poderia fazer. Porque que suco qualquer um faz? Nossa, olha, era água, virou que suco. Quem vai acreditar nisso? Vai saber se não jogou um pozinho lá na hora? Não, o Senhor faz aquilo que ninguém pode fazer. Aquilo que ninguém, aonde ninguém entra, aonde ninguém toca, aonde ninguém escuta. É lá que o Senhor se apresenta. É lá. Nada foge dele, nada se esconde dele. Dia para Deus e noite é a mesma coisa. Não há quem mergulhe no fundo que ele não ache. Não há quem suba. Não há quem se esconda dele. Não há quem escape dele. Ele te pega, ele te alcança, ele vai lá. Você pode ser fraco ou forte, ele te ama, ele te busca. Ele te traz, e te traz aqui nessa noite para dizer: eu posso fazer aquilo que ninguém pode fazer. Eu posso entrar aonde ninguém pode entrar. Eu posso criar do nada. Eu sou o verbo. Eu sou aquele que ninguém criou. Eu sou existente. Eu faço do nada. O homem precisa de alguma coisa para fazer outra coisa. Não se multiplica zero do zero. Zero vezes zero é zero. Zero vezes 1 milhão é zero. Mas o Senhor pega do zero e faz o que Ele quer. Ele não precisa de ajuda. Ele não precisa de explicação. Ele faz e acabou. E Deus está fazendo aqui coisas grandes nesta noite. Não porque Elizabeth, Milton, fulano, ciclano está aqui. Porque Ele tem compromisso com essa palavra. Com essa palavra, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então João arrebenta o evangelho, já começando mostrando que o Filho de Deus é Filho de Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Pega o vinho,
leva para o mestre Sala. Meu Deus do céu. O mestre Sala prova. Aí fala assim, o mestre Sala não sabia de onde tinha vindo o vinho. Tem coisa que a gente não fica sabendo mesmo, não. A gente só fica sabendo na hora. E fala assim, ai meu Deus, de onde que veio isso? Ele não tinha noção. Ele não tinha noção do que Deus ia fazer. Ele não tinha. Estava fora do contexto dele. Ele não tinha visto buscar água, mas o servente sabia. O servente sabia. Meu Deus, eu fico imaginando a alegria daqueles meninos lá, dos empregados. Quando ele levou e falou para o mestre Sala, peraí, cadê o noivo? O noivo era responsável pela festa. Peraí, vem cá. Peraí. O que aconteceu? Todo mundo põe o vinho bom primeiro. Depois que o povo bebeu, encheu o caneco, já está manguaçado. Aí vem com aquele vinho chulezinho, sabe? Aquele bem ruizinho. E dá que é para acabar a festa. Agora você fez diferente, rapaz. O que é isso? Você colocou primeiro o vinho ruim e agora vem trazer 600 litros de um vinho maravilhoso. Maravilhoso. E aí, concluímos aqui essa reflexão, quando diz assim, e Jesus principiou assim, os seus sinais. Não era o seu trabalhar, não, eram os seus sinais. Sinais que apontavam para um Deus poderoso. Sinais que apontavam que ele era filho de Deus. Sinais que apontavam o povo. Quem olhasse para aquele sinal tinha que crer que ele não era humano só. Ele era 100% humano, mas era 100% divino. E estava ali para cumprir um propósito. Salvar a mim e a você. E aí, a glória do Senhor se manifestou. E os seus discípulos creram nele. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça a tua fé nessa noite, para você entender que Deus, quando quer fazer, faz e acabou. Esse aspecto negativo que você vive, esse momento que não contribui para você crer, não é capaz de impedir que Deus faça o que Ele vai fazer. Então, firme a sua fé na palavra. É a palavra que está ensinando a nossa vida nessa noite. O mesmo Deus que fez ontem é o mesmo Deus de hoje. E Ele vai continuar fazendo, irmãos. Então, quando vocês entrarem por essas portas, entrem adorando o Filho de Deus. Porque a qualquer momento, em qualquer circunstância que você menos espera, Ele vai usar o que você não espera para cumprir aquilo que Ele tem para cumprir na sua vida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Volta para casa, crendo que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. E que o Senhor está conosco todos os dias. E que ainda que Ele use talha de pedra, ainda que Ele faça alguma coisa escondido, ninguém, não se preocupa não. Você vai ver, e quem estiver do seu lado vai ver também, quão grande é o teu Deus. Ele é grande. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.